Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net e você que nos assiste pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos, e é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês fazendo esse programa que tem o propósito de esclarecer, de juntos estudar essa doutrina tão libertadora, trazendo um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, sempre com um tema voltado às bases da doutrina, para a gente estar esclarecendo e aprendendo mais. E hoje o tema será os milagres e o Espiritismo. E quem já está conectada conosco para nos ajudar a trabalhar esse tema é a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, muito conhecida, incansável lutadora para os estudos doutrinários, a nossa amiga Lúcia Ericeira. Lucinha, muito boa tarde, seja bem-vinda novamente ao programa Que é o Espiritismo. Oi, querida, é uma alegria imensa sempre estar com vocês e fazer parte de momentos tão importantes para as nossas vidas, em que o Espiritismo é trazido como um canal que nos aproxima da luz verdadeira, que é o cristianismo, com a sua visão, com a sua luz, que nos faz compreender de forma mais precisa essa filosofia extraordinária que Jesus traz como forma de propulsora do progresso da própria humanidade. E vocês escutam, Lucinha, também aqui no Divulgar, no programa Jesus por Emmanuel. Ela faz parte da equipe que faz esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11 horas, com reprise às 19h30. E o vídeo também fica disponível na nossa página do YouTube. Acesse e estude conosco as obras de Emmanuel trazidas pelos nossos companheiros. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Era uma vez um casal de ateus que tinha uma filha menor. Os pais, por não acreditarem em Deus nem em Jesus, jamais falaram sobre o assunto com a menina. Ela nunca havia visto nem ouvido nada que se referisse ao sublime Galileu, o bom pastor. Numa noite de temporal, um raio caiu sobre a casa e fulminou os pais diante dos olhos assustados da pequena, que tinha 6 anos de idade naquela época. A menina não tinha nenhum parente ou amigo que a acolhesse e por isso foi encaminhada para a adoção. Em pouco tempo, ela ganhou um novo lar. Sua mãe adotiva, por ser cristã dedicada, levou-a ao templo religioso para que a mocinha conhecesse as leis de Deus e ouvisse falar de Jesus de Nazaré, o mestre que veio à terra para ensinar o caminho que conduz ao Pai. Antes de entregar a criança à evangelizadora, a mãe teve o cuidado de explicar que a menina jamais havia escutado falar de Jesus e que ela, por favor, tivesse paciência. O Natal estava próximo e justo naquele dia a aula seria sobre Jesus. A moça, após receber todas as crianças com muito carinho e fazer a prece inicial, projetou uma imagem de Jesus na tela e perguntou a todos: "Alguém sabe quem é esta figura?" A menina foi a primeira a levantar o braço e falar com alegria: eu sei, tia. Esse é o homem que estava segurando na minha mão na noite em que meus pais morreram." Jesus é o amigo invisível que nos sustenta nas horas mais difíceis da jornada. Como um bom pastor, ele conhece e vela por todas as suas ovelhas, independente de credo ou religião. Estrela de primeira grandeza, pode abarcar com seu olhar de luz toda a humanidade e balsamizar com seu amor as dores mais cruéis. Divino amigo, está sempre atento aos apelos mais secretos vindos de corações dilacerados. Médico das almas, socorre aos primeiros gemidos todos aqueles que o buscam com sinceridade. Irmão maior, sabe entender e tolerar a rebeldia dos irmãos menores. Mestre por excelência, não se cansa de ensinar as lições nobres que nos libertarão da ignorância e nos conduzirão a mundos celestes, nas muitas moradas da casa do Pai, que Ele mesmo está preparando para todos nós. Companheiro dedicado,
nunca abandona seus irmãos matriculados na escola de redenção que se chama Terra. Alma abnegada, ama sem discriminar e perdoa sempre. Compreende a pequenez humana e revela as fraquezas dela decorrentes. Jesus é o farol sempre aceso a nortear os caminhos, do qual estamos a apenas uma oração de distância. O amor de Jesus por seus irmãos da terra é tão grande que o fez sofrer a cruz injusta. Tolerar a dor, relevar o desprezo, dialogar com os presunçosos, ensinar os interessados, compreender os equivocados e, por fim, colocar-se como um bom pastor dizendo: tende bom ânimo, eu estou aqui, nunca estareis a sós. Voltamos após um momento de reflexão e vamos já logo engatar esse papo com a Lucinha. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, milagres e o Espiritismo. E já referenciando para vocês, nas obras básicas, a Gênese, capítulo 13, Caracteres dos Milagres, e o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E aí, Lucinha, nesse bloco, vamos trabalhar essa questão de milagre. Então, já começa ali à vontade dizendo para a gente o que são milagres. Nós vamos primeiro compreender de forma mais apropriada o que significa a palavra milagre, né? Porque nós sabemos que as palavras, elas são polissêmicas, e elas apresentam esse sentido diferenciado, tanto que Allan Kardec, logo que lançou o Livro dos Espíritos, ele teve essa preocupação com a anfibologia, que é exatamente essa questão do estudo do significado das palavras. E milagre, ela tem o seu significado etimológico, que vem do mirari, da palavra mirari, que significa admirar. Então, etimologicamente, a palavra milagre significa o que é extraordinário, o que é admirável. E a academia definiu desse modo, baseado na etimologia da palavra, como um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Então, nós percebemos que, etimologicamente, ele significa algo admirável, extraordinário, e com o continuar e de acordo com a compreensão humana, ele passou a ter um significado diferente, um pouco diferente, ou acrescido de algo da sua etimologia, porque não é só admirável, como contrário às leis da natureza. E seria um ato divino. Então, de forma predominante, a palavra milagre passou a significar uma ação que derroga as leis da natureza e tem esse caráter de ser extraordinário, admirável, e ele passou para a esfera religiosa. Tanto que a maioria das religiões tem na sua base os milagres, como forma de caracterizar o poder divino. Então, milagre seria qualquer ação extraordinária, de origem divina, que derrogasse as próprias leis da natureza e, por esse motivo, não tivesse algo, alguma teoria, alguma explicação que justificasse esse fenômeno. Então, dessa forma é que nós vamos entender o milagre no seu sentido etimológico, como também no seu sentido de significado predominante, na sua polissemia, mas no significado predominante, que é algo que derroga, que é como a maioria das pessoas entendem milagre, né, Andréa? Sim. Aí, Lúcia, a gente vê o salto que dá, né? Porque uma coisa extraordinária, que, por exemplo, um feito da própria ciência é um milagre, né? Uma pessoa que está ali numa condição considerada
morta, mas ali a própria ciência salva esse indivíduo devido à própria evolução. Mas já não, já dá essa mudança, já se torna algo não, que derroga as leis de Deus. E aí a doutrina nos chama a reflexão, né? Como assim derrogar as leis divinas, já que Deus é perfeição e tudo caminha, vamos dizer assim, perfeitamente, né? Como a sua lei. Então, como algo assim derrogar, né? E aí são interrogações que a gente vai levantando para depois, assim, conforme a gente vai conversando aqui com a Lucinha, a gente vai respondendo essas perguntas, né, Lucinha? E aí, a gente, nessa questão de milagre, Lúcia, a gente vê mais, vamos dizer assim, no início da humanidade, né, muito como a ciência não tinha explicações, né, então muito qualquer coisa era milagre, né, qualquer algo assim diferente que não tinha explicação era milagre. E conforme a ciência foi progredindo, foram havendo as explicações e aí foi diminuindo a questão de milagre. E aí eu te pergunto, por causa disso, podemos dizer assim que talvez este seja um motivo, não o único, da ciência ir para um caminho e a religião ir para outro? É interessante, Allan Kardec, ele tem uma frase emblemática nesse capítulo 13º que nós estamos estudando aqui no momento. Ele diz assim, que aos olhos do ignorante, os milagres acontecem a todo momento, porque o milagre ele estaria associado a algo sobrenatural. Mas aí vem a lógica quanto à questão dos atributos de Deus, à medida que nós vamos compreendendo toda a lógica que rege o universo, nós verificamos que nós somos regidos por leis imutáveis. Deus sendo onipresente, onipotente, soberanamente justo, bom, imutável, e rege todo o universo por leis imutáveis. E aí surgiria a primeira questão. Por que Deus derrogaria suas próprias leis? Que sentido existe nesse propósito? Então, se o milagre é tudo que não é explicado através das leis, na medida em que você vai conhecendo as leis, tanto as leis que regem o mundo físico, como as leis que regem o mundo moral, os fatos vão sendo explicados gradativamente. E, realmente, a ciência, ela precisa de ter a explicação causal dos fatos. Então, ela estuda as leis que regem os fenômenos físicos, os fenômenos materiais. E aí vem a doutrina espírita nos trazer as leis que regem o mundo espiritual. Então, para a ciência, como você tão bem colocou, e às vezes esse choque, existe essa falta de união entre a ciência e a religião. Por quê? Porque a ciência, ela se baseia, ela se pauta no racional, na lógica, em fatos explicáveis, e no estudo das leis que regem esses fenômenos, e a religião, na maioria das vezes, se pauta em milagres, no inexplicável, no sobrenatural, e aí começa a ver o que é esse choque, mas como? Inclusive, por conta desse ato, dessa separação, muitas pessoas optaram por não crer, porque sem a lógica, como acreditar? Como como lhe ser imposto crenças, dogmas que fogem ao crivo da razão e do raciocínio. Então, o que se verifica ao longo da história da humanidade é que, à medida em que a ciência progride, vários fatos tidos como sobrenaturais passam para o alcance da compreensão, passam a ser explicados, passam a ser explicáveis, e daí fogem aí desse campo do sobrenatural. Inclusive, se você for pensar, se nós formos não precisa muito tempo, algumas décadas atrás, quem imaginaria que nós estaríamos aqui conversando em tempo real, conectada por ondas? Isso seria um verdadeiro milagre, né, André? Seria um verdadeiro milagre.
Então, na época de Kardec, que era o telégrafo, ele faz esse paralelo. Quer dizer, para um homem primitivo, para um homem sem conhecimento tecnológico, se alguém dissesse, olha, você vai poder se comunicar a quilômetros e quilômetros de distância, hoje nós podemos nos ver como se estivéssemos no mesmo ambiente, a quilômetros e quilômetros de distância. Isso seria um milagre, mas aí o homem está dominando as leis que regem a matéria e está conseguindo usar essas leis para vencer distâncias, para vencer intempéries, para vencer uma série de obstáculos. E hoje nós já temos todo esse domínio tecnológico. Milagre? Não, tecnologia, lei, uso de leis. E aí, então o milagre sai do campo material, porque qualquer coisa que não se explicava era milagre, e como a ciência foi explicando, porque também uma característica do milagre é justamente a não explicação, foi para o campo da espiritualidade, né? Não é isso, Lúcia? Aí é que nós vamos ver, separar os dois fatos, né? São os fenômenos físicos e os fenômenos espirituais. A ciência avançou muito, né? Aos olhos do vulgo, a ciência faz milagre todos os dias. Se você não domina as leis que regem o nosso mundo material, você não vai entender esses fenômenos, você vai atribuir isso a fatos sobrenaturais e tudo mais. Mas os fatos morais ou os fatos espirituais, para ser mais preciso, para ser mais precisa, continuam sem a luz das teorias que os explicariam e os fariam sair dessa faixa de fenômenos não explicáveis. E aí é que entra a doutrina espírita. E aí... Sim, não, conclui, desculpa, que eu pensei que se tivesse... Aí é que entra a doutrina espírita, como uma ciência que, ao mesmo tempo, é filosofia e tem consequências morais. Ela não se coloca como uma religião formalmente institucionalizada ou formalmente construída. Allan Kardec vem nos dizer que a doutrina espírita ela vem para servir de elo entre ciência e religião, mostrando que não pode haver antagonismo em princípios cuja fonte é a mesma, cuja fonte é Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então, tudo que parece ser antagônico são aparências por falta de leis que os homens, conhecidas pelos homens, que expliquem esses fenômenos. Então, o Espiritismo vem fazer para os fenômenos espirituais o que a ciência faz para os fenômenos, a ciência vulgar, a ciência convencional, para os fenômenos materiais. Ambas ciências com objetos diferentes. Enquanto a ciência que conhecemos estuda os fenômenos materiais, o Espiritismo, como ciência, formalmente constituída, construída e com todas as características do que se tem de mais moderno em termos de ciência, ela estuda as leis que regem o mundo espiritual e que se interpenetra ou que faceia o mundo material, que está em constante interação com esse plano espiritual. Mas vamos lá. E aí, será se a doutrina espírita faz milagre? Já que a gente conversa sobre isso, vamos a um breve intervalo. Vamos ouvir Flor de Luz batendo em minha porta. Quem é? Quem é? A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. Quem é? Quem é? A alegria está batendo em minha porta.
A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Voltamos, onde eu e Lucinha estamos batendo um papo interessantíssimo sobre milagres do Espiritismo, baseado na obra Gênese de Allan Kardec. E aí eu deixei a pergunta no bloco anterior, já que a ciência material explicou os fenômenos materiais e tirou o maravilhoso dos milagres nesse campo, a doutrina vem, já que o milagre saiu do material e foi para o espiritual, a doutrina, então, faz milagres, Lucinha? Pois é. De acordo com o que nós estamos conversando, nós vamos chegar à conclusão que os milagres, nesse sentido predominante da palavra, não existe. O que falta é o homem conhecer as leis que regem esses fenômenos para explicá-los à luz da lógica. Então, a doutrina espírita, ela não vem realizar milagres. O que ela vem fazer é o que a ciência faz com as leis que regem o mundo material. Ou seja, ela vem estudar os fenômenos que regem o mundo espiritual, ou estudar os fenômenos que ocorrem, que por não serem compreendidos, estão relegados à esfera do inexplicado, permanecem como inexplicáveis. Então, o Espiritismo, ele vem estudar exatamente o espírito, a sua natureza, a sua origem e a sua relação com o mundo material. E como essa relação origina uma série de fenômenos muito interessantes, admiráveis, mas não sobrenaturais. Não sem não sem leis que os regem. Então, a doutrina espírita, o propósito dela é exatamente esse, é lançar luz. Ele vem, ao seu turno, provar que nós somos espíritos imortais, que sobrevivemos à morte, apenas a matéria morre. E quando nós estamos fora do corpo material, continuamos como forças ativas da natureza. Esse espírito, ele permanece reagindo, agindo sobre a matéria e provocando esses fenômenos que, ao longo da história, por não serem compreendidos, foram atribuídos como milagres, como fatos sobrenaturais. Então, a doutrina espírita não cria, não faz milagres. Pelo contrário, ele lança a luz sobre esses fenômenos para que o que antes era considerado milagre possam ser considerados ou possam ser olhados na sua verdadeira essência de fatos naturais e não fatos sobrenaturais.
por mais extraordinários que sejam esses efeitos, tem uma explicação lógica, não é, Lúcia? Exatamente, tem uma lógica, e a ciência espírita, ela é tão extraordinária, tão bonita, tão lógica, que ela parte da observação do fenômeno, como toda e qualquer ciência experimental, como toda e qualquer ciência de observação, e através da observação dos fenômenos, ela remonta às leis. Ela começa a estabelecer teorias que expliquem esses fenômenos. Então, é um mundo novo que se descortina diante dos nossos olhos. Nós começamos a ter uma visão ampliada, vamos além da física, por isso que da matéria, por isso que o Kardec nos diz que o Espiritismo toca a todas as questões metafísicas, a todas as questões sociais, porque é como se fosse um passo adiante, Andréa, é como se fosse uma visão projetada para uma realidade mais ampla. Nós estamos rompendo os limites de um mundo puramente material, Bidimensional, provisório, um mundo transitório. Estamos nos lançando para o que é essência, para o que, na verdade, é eterno, que é a nossa condição de seres espirituais, revestidos ainda de um corpo material, mas que precisa lançar seu olhar além da matéria e compreender a sua própria natureza. Eu acho fantástica essa proposta de Kardec, assim, é partir do conhecido para o desconhecido, ou seja, está aqui o fenômeno é conhecido, vamos partir para o desconhecido, que é justamente estudar as causas, como ele se deu, né? Fantástica essa analogia, né? E o que é mais interessante é que tudo surge no momento adequado. Né? Nós verificamos que a ciência espírita ela é relativamente nova. Ela vem surgir no século XIX, em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, 18 de abril, e foi preciso um processo de maturidade para que nós, seres humanos e espíritos encarnados nesse orbe terreno, pudéssemos começar a compreender essa ciência tão bem construída, tão bem estabelecida, de uma lógica extraordinária, de uma fundamentação muito grande, trazida, construída nesse planeta por um espírito missionário, que é o Allan Kardec, e ela surge no momento certo, complementando todo um processo de revelação divina sobre a Terra. E às vezes a gente pensa assim, quer separar as coisas, né? Porque uma coisa é ciência, outra coisa é religião. Quando tudo converge para a unidade divina, Deus é um só. Não existem as separações que nós fazemos, são meramente didáticas. E o que é mais interessante é que quando a doutrina espírita, que Allan Kardec define como sendo ciência, ao mesmo ciência de observação e ao mesmo tempo filosofia de consequências morais, que tem como objetivo estudar o espírito e sua interação com o mundo corporal, quando essa doutrina ela surge, ela vem servir de apoio para que pudéssemos compreender as outras revelações, desde o Antigo Testamento, representado por Moisés, trazendo toda uma gama de conhecimento amplo, abrangente, até Jesus, que já vai ser uma evolução dessa compreensão que nos traz Moisés, apenas voltada para o monoteísmo, sem grandes rebuscamentos morais, e aí surge Jesus trazendo o cristianismo ainda não compreendido, porque precisávamos de uma chave que lançasse foco a essa trajetória, e assim a doutrina espírita surge para fazer essa integração total entre esse aspecto religioso, que tem a ver com a nossa conexão com Deus,
e também o aspecto material, o aspecto de nossa ligação com a matéria, que faz parte do nosso processo evolutivo, mas tudo de forma integrada. E assim que não pode haver contradição. Não pode. Por que existir milagres? Por que Deus derrogaria suas próprias leis para provar o seu poder? E ele precisa disso para ser grandioso? Pois é, Lúcia. E aí a próxima pergunta. Porque justamente esse que é o imaginário popular, né? Que Deus permite um milagre para justamente mostrar o seu poder, né? E aí, como assim, então? E aí continua a sua fala dessa questão. Pois é. Então, será que Deus... Aí vamos pela lógica, porque assim, compreender Deus está muito aquém da nossa capacidade na condição evolutiva em que nos encontramos. Tanto que a doutrina espírita nos esclarece que nós podemos compreender alguns atributos de Deus que nos ajuda a chegar, assim, próximo de ter uma ideia ainda não precisa, ainda distante do que seja esse poder extraordinário. Tanto que nós temos, ao longo da história, uma tendência de antropomorfizar Deus, de dar a Deus características humanas. Então, talvez essa concepção da necessidade do milagre para Deus manifestar o seu poder seja fruto dessa nossa tendência de dar características humanas para Deus. Isso vem da nossa incapacidade de compreendê-lo em sua essência. Nós sabemos que ainda estamos muito longe dessa compreensão na condição que nos encontramos, ainda de espíritos imperfeitos. E aí nós vamos lá para a questão da escala espírita, né? E até nos aproximar também da compreensão de quem é Jesus. Por que que Jesus era um com Deus? Por que que Jesus tinha essa capacidade de realizar tantos fenômenos extraordinários atribuídos como milagres ao longo da trajetória do homem, por incapacidade de compreender esses fenômenos, e foi necessário que a doutrina espírita surgisse para nos mostrar, não é milagre, é fruto de uma ação de um espírito muito evoluído, conhecedor das leis da natureza, das leis do mundo espiritual, e com capacidade de obrar, de praticar, de realizar atos incompreensíveis para nós, e que a doutrina espírita agora vem nos dar essa capacidade de compreender. Então, vejamos o que acontece. Aí vem a doutrina, nós não compreendemos ainda, estamos em processo de evolução, não temos essa capacidade de compreender Deus em sua essência, porque somos espíritos imperfeitos. Lá, a terceira ordem da escala espírita, ainda dominados pelo jugo da matéria, ainda não nos sobrepomos, ainda não dominamos a matéria, ainda somos dominados pela matéria. E aí precisamos crescer, evoluir, para passar de ordens. Aí quando você vê lá a segunda ordem, os bons espíritos, que já dominam a matéria, já se sobrepõem à matéria, até chegarmos no ápice da escala, na primeira ordem, que é dos espíritos puros, onde nós vamos encontrar Jesus, onde é o domínio, não tem mais nenhuma influência da matéria, a matéria não exerce mais influência nenhuma. E dada a sua condição, a sua natureza espiritual, ele conhecendo todas as leis físicas e espirituais que nos regem, ele tinha condição de praticar, de realizar tudo que nós temos conhecimento hoje, que foram anotados pelos seus biógrafos, pelos seus apóstolos, pelas pessoas que conviveram, ou que de forma direta ou indireta com Jesus. E aí nós vamos compreender que tira o véu, tira a cortina, rasga esse véu sobre esses fenômenos, e nós passamos a compreendê-los. Então, o que a lógica nos diz? Assim,
quando nós não temos capacidade de compreender a essência, nós vamos sendo guiados pela lógica. A lógica nos diz que Deus não tem necessidade de derrogar suas leis para provar o seu poder, posto que as suas próprias leis imutáveis já dão prova desse imenso, infinito poder de Deus em nossas vidas. É só a gente observar a beleza da natureza, a orquestra que trabalha assim perfeitamente, faça dia, faça sol, enfim. Só um alguém tão, a gente está dizendo alguém, né? Tão perfeito para que isso ocorra sem precisar ninguém estar lá ligando o botãozinho de ligar, o botãozinho de desligar, não. As próprias leis fazem com que isso se processe sem precisar de ninguém, porque elas são perfeitas como o seu Criador. E também tem outra coisa importante. É que nós não precisamos de fatos extraordinários para percebermos Deus, porque Ele está em tudo. É como tu acabaste de nos lembrar, a perfeição da natureza. Se nós verdadeiramente tivermos o propósito de nos conectar com as nossas próprias essências, que são divinas, muitas das vezes soterradas por desenganos, pela ignorância, soterradas por uma série de atenções voltadas para o que não é essencial em nossas vidas. E se nós parássemos um pouco para perceber um pôr do sol, para perceber a maravilha de um pássaro cantando, de uma flor que desabrocha, para perceber os lírios que crescem nos campos, que não fiam, que não trabalham, que não acumulam celeiros e que, no entanto, nós percebemos que possui uma vestimenta tão perfeita que, como nos lembra Jesus, nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um deles. Então, nós vamos verificar que Deus pode ser encontrado de forma muito mais fácil no que está em nossa volta, ao nosso alcance, e não ficarmos esperando fatos extraordinários, milagrosos, fenômenos sobrenaturais para sentir Deus, quando Ele está em cada um de nós. É desviar muito do caminho, né, André? É se distanciar muito, é criar muito obstáculos entre nós e o nosso Criador, um Pai de infinito amor e bondade. Exatamente. Vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta. Viajores, com banda Razão Áurea. Encontrei um caminho e das pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar. Em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco,
voz a me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Voltamos, onde eu e Lucinha estamos conversando sobre milagres. Lúcia, no bloco anterior, você começou falando da grandiosidade de Jesus, que aí sim, dos seus feitos, e no capítulo 15 fala desses milagres que ele operou e explica, mas a gente não pode hoje deixar de falar um pouco disso. Como assim não é milagre? Porque ele operou coisas extraordinárias, né? Apesar dele ter dito, se tivesse fé, com um caroço de um grão de mostarda, faria mais, só que estamos muito longe disso, né? Um exemplo, que eu sempre, assim, fico maravilhada, é a história da mulher que sangra, né, do paralítico, são histórias lindíssimas, né, narradas no Evangelho, que mostram essa grandiosidade de Deus. Então, fale mais para a gente entender, já que não é milagre, então por que ele conseguia fazer esses feitos todos? Muito bom, Andréa. Isso, às vezes, parece até dar um toque de decepção, né? Poxa, então Jesus não fez milagre, você está negligenciando, menosprezando a grandeza de Jesus? Não, muito pelo contrário. Nós estamos lançando um foco de luz para compreendermos quão grande é esse missionário, esse mestre, esse emissário de Deus, enviado em nosso socorro, para o nosso resgate, como um pastor que guia as suas ovelhas com tanto amor que cada ovelhinha conhece a sua voz, com tanta certeza que é capaz de dizer que nenhum de nós nos perderemos, seja qual a situação que nos encontrarmos, não importa quão distante estejamos do caminho, nós seremos resgatados por esse pastor, porque das ovelhinhas que o Pai lhe confiou, nenhuma delas se perderá. Interessante é que na Pedagogia Extraordinária de Allan Kardec, no capítulo 13 de A Gênese, ele fala sobre os caracteres do milagre. Ele vai nos esclarecer tudo o que nós conversamos aqui, e nós até recomendamos ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, que leia esse capítulo 3º. Aí Allan Kardec vai no capítulo, você disse que nós estamos estudando o capítulo 13, né, o 13º e o 15º. Só que entre o 13º e o 15º existe um muito importante para que nós entendamos o 15º, que trata dos fluidos. E aí, olha a pedagogia de Kardec. Vamos estudar o que é milagre, os fluidos, agora vamos estudar os fatos extraordinários, ou, se quisermos continuar usando a palavra milagre, mas no sentido de fato extraordinário e não de fato sobrenatural, mas no seu sentido etimológico, os milagres de Jesus. Mas não milagres que derrogassem as leis da natureza, porque ele, como filho unigênito, e quando a gente pensa em unigênito, é aquele que está ligado no orbe terreno, nós não estamos ligados diretamente a Deus por nossa condição de imperfeição, porque não conseguimos essa conexão. Jesus não, como espírito puro, tem uma ligação constante, plena, permanente com Deus. Então, ele é o emissário de Deus, tanto que várias vezes ele diz, eu e o Pai somos um. Mas ele nos esclarece o tempo todo que nós teríamos capacidade de realizar tudo que ele fazia. Ele disse categoricamente, e até muito mais.
Então, esses fatos extraordinários, curas, desobsessões, expulsões de demônios, como é colocado dentro do Evangelho, a dupla vista, tudo que Jesus realizou advém da sua natureza especial como espírito puro, cuja influência da matéria é totalmente inexistente. O seu corpo era igual ao nosso. Agora, o seu espírito, obviamente, como espírito puro, está a centenas de anos-luz além de nós, por ser um espírito muito mais antigo, criado muito primeiro do que cada um de nós. Para termos uma ideia, ele foi o construtor do nosso planeta, ele participou da criação dessa casa em que habitamos. Isso é perfeitamente dito por João no seu Evangelho, no primeiro capítulo, quando ele diz: no início era a luz, e a luz estava com Deus, ele é o verbo divino, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é claro, e a doutrina espírita vem ratificar isso, mostrando que Jesus é um espírito puro, que participou da construção do nosso planeta. E como espírito puro, ele domina todas as leis, tanto espirituais, como também físicas, tanto que você vê Jesus acalmando tempestades, você vê Jesus tendo uma visão maravilhosa, a pesca, tendo uma visão distante, né? Até vários exemplos dessa natureza. E nesse capítulo 15º, é que Allan Kardec vai nos explicar, com base nas leis espirituais, todos esses fenômenos realizados por Jesus. E ele os separa por categoria, desobsessões, vai estudar as curas, vai estudar os fenômenos de dupla vista, as ressurreições realizadas por Jesus, e vai mostrar através da lógica, vai mostrar através da lei do magnetismo, da lei dos fluidos, qual a fundamentação dessas curas. Então, para cada uma, e aí nós novamente convidamos aos nossos ouvintes que abram esse livro maravilhoso, que é o 5º livro do Pentateuco, que é a base, né, da ciência espírita, que abre esse livro, é interessante, ele relata ali como está o fenômeno, como está no Evangelho, e vai fazer a explicação, vai colocar a explicação lógica. E aí tudo passa a fazer sentido, como é esse caso aí que você acabou de citar, que é muito interessante, da mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E naquela época, o preconceito contra sangue era um preconceito, como até hoje entre os judeus existe esse preconceito, muito grande. Tanto que no período menstrual, ninguém poderia se aproximar de uma mulher, ser tocado, porque teria que passar pela purificação. Imagina essa pobre dessa mulher, já mulher, né, discriminada, totalmente discriminada, tida como um ser inferior, e sofrendo de um fluxo sanguíneo constante, permanente. Tanto que o evangelista nos relata que ela já tinha gasto tudo que ela tinha, buscando uma cura sem conseguir. E quando ela ouve falar de Jesus, quando ela verifica que o Messias esperado pelo povo judeu estava ali entre eles, e que ele tinha essa capacidade de devolver saúde aos doentes, de recuperar toda a carência, fosse física, fosse emocional, fosse moral das pessoas, ela vai ao encontro de Jesus. E aquela fé era tamanha, e a gente vê a fé como uma força ativa, uma força capaz de realizar, e não como um sentimento meramente religioso, no sentido de, porque eu tenho fé, mas aquela fé passiva, ficar esperando, uma fé ativa, né, de ficar esperando, mas é uma fé que realiza. Ela colocou na cabeça dela que se ela tocasse na roupa, ali onde tinha os filigramas de Jesus, ela seria curada. E realmente ela vai, toca, e imediatamente cessa o fluxo sanguíneo.
Sem que Jesus soubesse daquela intenção, só que ele percebe algo, e aí é que vem a lógica da explicação. Olha só, Jesus Espírito puro, imagina a questão fluídica em torno do seu corpo físico, a pureza desse fluido. Então, ele percebe que sai dele uma carga fluídica. Ele diz que é um dom que ele sente, e ele diz assim, alguém me tocou. E até os apóstolos pensam assim, não, mas como alguém te tocou? Tu estás cercado por uma multidão. Quer dizer, várias pessoas estão fazendo contato contigo. Como alguém te tocou? E ele vai e explica que não, eu senti sair de mim uma virtude. Eu senti sair de mim. O que ele sente? Uma carga fluídica, que aquela fé, como uma força succionante, tira do seu corpo. E aquele fluido consegue ter a propriedade curativa, de restauração. E aquela mulher fica boa na mesma hora. Então, foi milagre? Não, porque é perfeitamente explicável. Foi uma cura fluídica. Foi uma cura totalmente realizada com essa força, essa energia de Jesus. E ele percebe, tanto que ele diz, saiu de mim uma virtude, saiu de mim, e aí ela tem coragem de se revelar, Senhor, fui eu, porque ela percebeu que estava curada. E assim nós vamos verificando a explicação para uma série de fenômenos, até então tidos como milagrosos, e que tem a sua explicação, e que corrobora, o que nos mostra, assim, de forma muito mais clara, a grandeza desse mestre, a grandeza desse Messias, o único Espírito puro que esteve entre nós e que continua a velar por nós, que não nos deixou só, que continua conosco, nos cuidando, nos amando e lutando em favor do nosso resgate. Eu não disse para vocês que a Lúcia era uma ferrenha defensora dos estudos? O programa a gente trouxe 2 capítulos devido ao tempo, e ela deu o plus, o 14, porque para poder entender o 15 tem que estudar o 14, que é sobre os fluidos, e a gente não trouxe porque não ia dar tempo da gente trabalhar como todos nós merecemos o assunto. Mas, com certeza, já deu aquele gostinho, porque só a explicação da Lúcia desse milagre, vamos colocar entre aspas, né, mas como está no livro, né, já dá o gostinho de vocês buscarem estudar para poder entender todos os outros, como o do paralítico, como da pesca, e tantos outros feitos maravilhosos que Jesus nos trouxe, e que todos têm a sua explicação lógica, mostrando quanto maior ainda vamos dar essa redundância, a sua grandeza, o seu trabalho que ele trouxe para nos mostrar que é sim possível, né, Lúcia, a gente chegar também nesse, que é a escala, que nos traz a escala espírita. A gente trabalhando, a gente também ascende, né, Lúcia? A gente chega assim na nossa perfeição relativa, mas isso exige o quê? Trabalho e seguir as leis do Pai, como ele disse. Vamos a um breve intervalo, e já que a gente volta, Cachoeira, calma sonora. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de amor, nosso banho de paz. Rosas voam no céu, mente solta
está no ar. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Água descendo o morro, água sinuosa e gentil, água doce, água clara, água, energia sutil. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Nós viemos da água, elemento vital, ventre mãe que nos gera, paraíso natal. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de luz, cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil, Paraná do Brasil, Paraná do Brasil, Paraná do Brasil. Estamos de volta após o breve intervalo. Lúcia, com dor no coração, que eu digo que a gente está chegando no último bloco do programa. Foi tão gostosa essa conversa, é tão delicioso ouvir as suas explicações com relação ao tema, com tanta propriedade, que o tempo passa que a gente não vê. Então, eu te peço nesse bloco que tu faça as considerações finais do tema, que eu já antecipo, que é convidando a estudar, e fale da sua casa espírita para a gente. Isso, então, existe outra questão bem importante relativa ao tema, é que nós verificamos que esses fatos extraordinários, eles continuam sendo reproduzidos, né? Ao longo da história, você tem notícias de curas extraordinárias, de fenômenos de bicorporeidade, tanto que a Igreja Católica, para canonizar um ser, ele tem que estar pautado também nos milagres, né? E aí a gente pergunta, então, essas pessoas, esses seres santos, ou mesmo personagens que nós temos notícia ao longo da história, eles teriam a mesma natureza de Jesus? E a resposta é não, porque nós sabemos que a grandeza de Jesus é inigualável e incomparável em nosso orbe terreno. Mas ele está para abrir o caminho para nos mostrar que não existe injustiça nem parcialidade nas leis de Deus. Todos chegaremos a esse desiderato, que é alcançarmos o ápice da escala espírita e sermos espíritos puros com a mesma capacidade de Jesus. Ainda precisaremos de vários e vários séculos aí pela frente de aprendizado e de caminhada, mas nós chegaremos lá. Mas a questão é, se outros seres conseguiram reproduzir curas, qual seria a diferença? E aí nós vamos ver que a maioria das pessoas também que praticaram, que praticam, que são capazes de realizar esses fenômenos que a doutrina espírita explica, elas são assessoradas por espíritos desencarnados. Então, elas, na maior parte das vezes, atuam como médios ou dotadas de um magnetismo pessoal capaz de realizar curas e tudo mais.
E Jesus, será que ele tinha assessoria de algum espírito? E a lógica vai nos dizer que não, ele agia por capacidade própria. Então, ele tinha toda essa capacidade, a ponto de, na Gênesis, ser explicado que, se nós quisermos considerar Jesus como médio, só se for médio direto de Deus, né? Ele recebia essa influência, essa ligação, essa conexão direta. Então, a diferença que existe entre os outros fenômenos realizados e o fenômeno realizado por Jesus é que geralmente tem interferência do plano espiritual ou uma capacidade limitada através de um magnetismo pessoal. Assim, a gente vai ver que existem magnetizadores que teriam a capacidade de curar. Existem os médios de cura, os médios capazes também de realizar fora do alcance da medicina convencional. Então, só esse pequeno detalhe. Mas é um novo mundo que se abre diante dos nossos olhos e engrandece as nossas visões diante desse mestre inigualável, modelo e guia da humanidade, a quem nós prestamos reverência, a quem nós colocamos todo o nosso amor, nossa confiança, porque é o nosso guia, é a nossa ligação que temos com Deus. Então, longe de nos distanciar ou de menosprezar a grandeza de Jesus, nós estamos reconhecendo com maior capacidade essa grandeza, graças à luz que a doutrina espírita lança sobre a personalidade desse ser inigualável, que é o nosso mestre, que é o nosso pastor, que é o nosso irmão maior, Jesus. E isso nos faz com que a nossa fé se fortaleça e a nossa ligação com ele seja ainda mais fortalecida. E quanto à questão da casa espírita, eu costumo dizer que a minha casa espírita são todas as casas espíritas do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque o meu sonho é ver um movimento espírita sem fronteiras. Então, atualmente, eu estou no trabalho federativo, porque eu quero estar próximo a cada ponto de luz, em cada local que seja realizado um trabalho em prol dessa doutrina. Eu quero me colocar à disposição, eu quero compreender essa necessidade de estarmos unidos fraternalmente, para que possamos construir um movimento espírita coerente, um movimento espírita que tenha como base a doutrina tal qual foi deixada por Allan Kardec, que possamos estudar, porque somente dessa forma teremos unidade no movimento espírita e união dos espíritas. É isso que precisamos, Kardec e Jesus em nossas vidas, para que possamos continuar a ser protagonistas de nosso processo de evolução e, caminhar com mais segurança. Estou emocionada, Lúcia, com suas falas, porque foi assim que nasceu o Grupo Divulgar. Dessa ideia de união do movimento, então são pessoas de diversas casas que se uniram para formar esse grupo, que chama colegas das casas, vamos fazer esse trabalho de divulgação da doutrina, do evangelho, incentivar as pessoas a estudar, que o mais importante é como tu falaste, a divulgação da doutrina na sua pureza, e a gente só consegue estudando a doutrina básica ali, para poder a gente, como eu digo, vamos estudar a base para poder a gente alçar outros voos, porque a gente vai estar munido das ferramentas necessárias para crivar aquilo que é doutrina e o que não é, e aquilo que vai nos ajudar a caminhar. Então, minha querida amiga, muito obrigada pela oportunidade de estar conosco hoje, nos ajudando a trabalhar esse tema, e conto contigo em uma outra oportunidade, que Jesus te acompanhe sempre. Eu que agradeço muito a oportunidade, que vocês possam continuar com esse trabalho maravilhoso, agregando, unindo, em prol de um objetivo único. Muito obrigada. E a vocês, queridos ouvintes, internautas, muito obrigado pela companhia.
programa está encerrando agora, mas você já sabe, a Web Rádio Divulgar está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os programas que são produzidos em vídeo estão na nossa página do YouTube, à disposição de vocês para maratonar, para compartilhar e nos ajudar a ampliar ainda mais tudo isso que a gente produz com muito amor e carinho. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?